Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andenberg, para mais uma aula de Geografia do nono ano, dessa vez a segunda parte do capítulo 6, Oceania, né? E a gente vai lá para onde nós paramos. Paramos na parte sobre os blocos econômicos da Oceania, né? Focando muito peso, né? Finalizando lá falando sobre mercado externo da Austrália e da Oceania e por aí vai. Ou da Austrália e da Nova Zelândia. Vamos lá para a PEC. Lógico, por conta da iniciativa da Austrália, a Austrália tem uma maior força econômica nessa região. Representantes dos países participantes da Confederação de Canberra, em 1989, aprovaram a criação da Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, que é mais conhecida como a PEC, né? Esse bloco internacional, sediado em Singapura, foi criado com o objetivo de integrar a Ásia em um mundo que tende a se organizar em grandes blocos comerciais. É a virada do mundo globalizado a partir dos anos 90, né? Início dos anos 90. Com a queda e com a desintegração da União Soviética, quando há um processo de expansão cada vez maior do capitalismo, estimulando essas atividades, estimulando o comércio internacional, se fomentou-se os blocos econômicos e a Austrália não ficou fora disso. A região do Pacífico, que inclui os países asiáticos e americanos banhados por esse oceano, além dos países da Oceania, concentra-se atualmente mais de 55% da produção econômica mundial do PIB, superior a 43 trilhões de dólares, 44 trilhões de dólares. De acordo com os dados estatísticos, em 2017, o PIB da Austrália chegava a quase 1,3 trilhões de dólares, o 13º do mundo, o que é bastante significativo, já que os 12 primeiros possuem no mínimo o dobro da população australiana. Sabendo que a população australiana tem uma estimativa de 20 e poucos milhões uma população de 22 milhões, né? 20 e poucos milhões. No relatório do desenvolvimento humano de 2017, o país apresentou em segundo lugar do ranking do IDH, apenas atrás da Noruega. E a expectativa de vida de 82, altíssima, né? É uma das maiores do mundo. Esses dados confirmam a Austrália como um dos países mais desenvolvidos do globo e, por isso, integra o grupo dos países do norte, embora se localize no hemisfério sul, como eu falei lá no início da primeira parte da aula. Sua localização apresenta um dos níveis mais elevados da qualidade de vida em alfabetização, nutrição, atendimento médico hospitalar, poder aquisitivo, etc., renda per capita excelente, por aí vai, desigualdade social extremamente baixa, se compararmos com outros países, principalmente os países da América Latina. Em 2015, 12 países banhados pelo Oceano Pacífico assinaram a parceria Transpacífico, também, né, conhecida como TPP, um acordo de livre comércio estabelecido entre Japão, Estados Unidos, Brunei, Chile, Nova Zelândia, Singapura, Austrália, Canadá, Malásia, México, Peru, Vietnã. Você vê que tem um conjunto de países diversificados de várias regiões do globo. Esse número caiu para 11 com a saída dos Estados Unidos em 2017 após as eleições de Donald Trump, fortemente contrário à abertura comercial. O Tratado Transpacífico visa eliminar milhares de tarifas alfandegárias sobre produtos industriais e agrícolas dos países parceiros, o que deve aumentar o comércio entre eles e provavelmente também o crescimento econômico. Além disso, o tratado unifica a legislação dos países membros no que diz respeito às normas de acesso à internet, proteção a investidores, propriedade intelectual em área como as industriais, farmacêuticas e digital, e conservação ambiental. Tem uma amplitude muito maior esse pacto, esse acordo, né? Aonde não é somente o aspecto da abertura comercial, o aspecto das relações comerciais, de baixar as taxas alfandegárias, mas também de promover um tratado que unifique uma legislação entre países membros para respeitar normas de acesso à internet, proteção de investidores, né, propriedade intelectual e por aí vai. Aqui, né, a fotografia dos membros, dos líderes. Especula-se que esse acordo é uma forma que esses países enfrentarem a forte concorrência comercial e geopolítica
da China, que apesar de banhada pelo Oceano Pacífico, não foi incluída. Na verdade, a China não manifestou qualquer interesse de assinar o tratado, porque caso se tornasse um país membro, seria obrigada a adotar os mesmos padrões de impostos para os produtos importados dos demais parceiros comerciais, a mesma legislação de proteção aos investidores estrangeiros e ao meio ambiente, e talvez alterar sua política cambial, deixando a sua moeda flutuar de acordo com a lei de oferta e de procura. Prática não adotada pela China, que mantém um valor fixo e baixo de sua moeda. Vale lembrar que o governo chinês ele é extremamente intervencionista na economia. Ele tem uma política econômica, apesar de ser voltada para uma economia capitalista, tem um governo que se baseia em grandes planejamentos. E não somente em planejamentos, mas também em grande intervenção. Então, como por exemplo, no campo como também a questão da moeda, né? Onde se tem uma política cambial de protecionista. Esse é justamente o seu segredo no triunfo do mercado internacional. É o maior exportador do mundo e de suas importações são sempre bem menores que as exportações, gerando superávit de bilhões de dólares a cada ano. É o valor baixo de sua moeda em salários baixos, facilidades para exportação, péssimas condições ambientais de suas fábricas, entre outros aspectos que garante essa situação, que garante o maior crescimento chinês. Como é a situação dos povos nativos na Austrália? Vamos entender isso? Como é que está essa situação? O governo australiano em 2016, a população aborígene era de cerca de 760 mil indivíduos, segundo o governo australiano. A maior parte deles está totalmente integrada à sociedade australiana, muitas vezes exercendo profissões como policiais, médicos, professores, engenheiros e políticos. Embora a maior parte componha a camada mais pobre da sociedade, atualmente cerca de 60 mil aborígenes praticam um modo de vida tradicional, 60 mil, especialmente na região norte do país. Mas a população aborígene vem sempre lutando pelos seus direitos, né, porque foram extremamente desrespeitados pelos colonizadores desde o início da ocupação. E isso vem se intensificando essa luta desde a década de 60. Com base em uma legislação aprovada pelo governo federal em 76, o ato dos direitos das terras aborígenes, os nativos puderam reaver suas antigas terras, que foram conquistadas em missões cristãs ou transformadas em reservas governamentais pelos representantes do Estado. Quase a metade do território do norte é atualmente propriedade dos aborígenes. A conquista de direitos territoriais os estimulou a viver novamente como nômades em suas próprias terras, agora desfrutando melhores condições de vida. Afinal, são eles que concedem permissão para o governo federal explorar as reservas minerais que se localizam em suas propriedades e que lhe garantem uma parte dos benefícios da exploração econômica mineral. Existe hoje uma política de maior proteção a esses povos nativos, apesar de ainda ser muito duro e crítico em muitas regiões da Austrália. Nos demais estados da federação, os aborígenes vivem em condições ainda mais precárias, como eu acabei de falar. Na Austrália Ocidental, os descendentes dos europeus que desejam permanecer no controle da exploração dos abundantes recursos minerais da região se opõem aos direitos territoriais conquistados pelos aborígenes. É comum encontrar nas cidades indivíduos desses grupos vendendo artesanato. Muitos se entregam às drogas e ao álcool. Essa situação se mostra que essas pessoas estão perdendo a sua identidade étnico-cultural, graças a uma política de destruição da cultura nativa por parte do Estado australiano. Né? Aqui os aborígenes vestindo, né, vestes tradicionais, né, em frente ao Palácio do Governo de Sydney, na Austrália, em 2017. Muito provável reivindicando alguma coisa. Né? A projeção mundial da Austrália. O que é que a Austrália hoje é no mundo?
Até a década de 60, a Austrália manteve-se muito ligada ao Reino Unido, tanto como aliada militar quanto na parceria econômica. Isso vai mudar quando o Reino Unido, nos anos 70, entra no bloco econômico. E isso está relacionado muito por conta da colonização, que eles foram colonizados, e também por conta da língua, né, a língua inglesa. Localizada muito distante de grandes centros ocidentais do poder, a Austrália, como a Nova Zelândia, era no passado uma espécie de prolongamento da civilização europeia na Oceania. Muito isolada, temia ser invadida por povos asiáticos. Por esse motivo, o governo federal promulgou, em 1901, uma lei com o objetivo de restringir a entrada de imigrantes asiáticos e dos povos insulares do Pacífico na Austrália. Era a época em que o país adotava a chamada política para a Austrália branca, ou seja, europeia. Processo de embranquecimento. Vale lembrar que essa política adotada era algo incomum até mesmo nos países da América Latina, como eu falo aqui no Brasil, essa política de embranquecimento. Porque os estados intelectuais e por aí vai, desculpa, eles estiveram durante muito tempo embasados em teorias pseudocientíficas no campo chamado como o racismo científico, as políticas eugenistas, o darwinismo social, em que se defendia que para um país prosperar deveria ser um país civilizado. E o povo étnico que era civilizado era o povo branco europeu. Então, por isso que para se construir uma sociedade civilizada, deveria essa sociedade ser predominantemente branca. Por isso que foi dotado essas políticas, né? Por exemplo, política para uma Austrália branca, como foi o caso na Austrália. Essa restrição dos imigrantes não europeus foi sendo gradualmente amenizada e abolida por completo em 64. Atualmente, a Austrália é um país multicultural, com 28% de imigrantes. Boa parte deles asiáticos, sobretudo da China, da Índia, das Filipinas e do Vietnã. Durante a Segunda Guerra Mundial, tropas japonesas invadiram o norte da Austrália. Apesar do avanço japonês em direção ao sul, o governo do Reino Unido não enviou o auxílio tão esperado pelo governo australiano. Derrotando os japoneses na Batalha do Mar do Coral, os estadunidenses ganharam a confiança do governo da Austrália, que, em face da vulnerabilidade do seu país diante do poderio asiático, começou a se aproximar dos Estados Unidos. A ameaça de expansão do socialismo no Sudeste Asiático no período inicial da Guerra Fria, foi decisiva para estreitar os laços entre a Austrália e os Estados Unidos. A mudança políticas e militares econômicas ocorreram na conjuntura mundial pós-guerra. Contribuiu também para o governo da Austrália valorizar mais ainda a localização geográfica do país, sobretudo sua posição em relação ao litoral do Pacífico. Afinal, a Austrália está bem localizada na área em que se tornou estratégica para os interesses geopolíticos dos Estados Unidos, do Japão, da China, da Índia e da Rússia, que é a chamada região do Pacífico. Então, hoje, a Austrália ela não é mais tratada como um país comum, um país qualquer. Primeiro, porque hoje ela se destaca economicamente em sua região, e segundo, por conta de sua localização geográfica e em que resulta em diversos interesses na geopolítica. Além disso, o comércio internacional na região é cada vez mais dinâmico. Atualmente, a APEC, o bloco que falamos no instante, é responsável por mais de 50% das exportações mundiais. Isso é muito grande. Isso é um valor enorme. Então, a APEC tem um papel fundamental no mercado internacional, na economia internacional. Muitos pesquisadores já afirmavam há décadas que essa região possui as condições indispensáveis para superar a hegemonia comercial do Atlântico, o que já ocorreu, onde os maiores centros mundiais se estabeleceram às bases do seu poderio econômico desde o século XV. Política econômica, militar e diplomaticamente, a Austrália está muito bem preparada para desempenhar seu papel de potência regional no Pacífico Sul, o que lhe permitiria realizar a ambição geopolítica de conquistar uma projeção maior no mundo contemporâneo. Convém assinalar que, no Hemisfério Sul, apenas o Brasil se apresenta como concorrente ao posto de potência regional, porém não é banhado pelo Pacífico. Então, abre espaço para
Austrália do Pacífico. Como já foi visto pelos dados do comércio externo do país e sua entrada na PEC e na TPP, as autoridades governamentais australianas aprofundaram e diversificaram as relações políticas, econômicas e diplomáticas com os países da Ásia e do Pacífico. Um sinal claro de que estariam procurando afirmar suas influências na região do Pacífico Sul. A Austrália, por conta de seu destaque econômico, começa a desempenhar um papel no campo geopolítico também. Dona de requisitos para atuar como uma potência média, a Austrália tem chance de constituir um contraponto importante entre a hegemonia dos Estados Unidos e a crescente ascensão da China e a tradicional influência dos países mais poderosos da Ásia. Japão, Rússia e o mais recente a Índia, na região do Pacífico. A diversidade étnica, né, de uma cidade australiana, Melbourne. Você vê asiático, negro, branco, asiático de diversas etnias, né? Nova Zelândia. Falamos da Austrália, agora vamos para Nova Zelândia. A Nova Zelândia está localizada em um arquipélago de 1.600 quilômetros ao sudoeste da Austrália, em conjunto em duas ilhas, né? Com uma área de 2.770.000 com um território de 276.710 km² e uma população de aproximadamente 4,7 milhões de habitantes, dado de 2017. É o segundo país da Oceania em território e o terceiro mais populoso, ficando atrás somente da Austrália e da Papua de Nova Guiné, e predomina no país o clima temperado oceânico, tá bom? Esse arquipélago é constituído basicamente de duas ilhas montanhosas, além de aproximadamente 600 ilhas menores, a toda a região da Austrália. As duas maiores ilhas são as ilhas do norte, onde vive cerca de 2/3 da população do território, e a ilha do sul, que se localiza no ponto culminante do relevo, que é o Monte Cook, né, de 3.754 metros de altitude, na cadeia montanhosa denominada as Alpes do Sul. O nome da montanha é uma alusão ao capitão James Cook, que reivindicou para a Grã-Bretanha a posse dessas ilhas em 1769. Wellington é a capital, tem aproximadamente 413 mil habitantes em 2017, localiza-se na Ilha do Norte. A maior cidade do país é Auckland, né? Também na Ilha do Norte, com cerca de 1,5 milhões de habitantes, a maior. Da colonização ao estado de bem-estar social da Nova Zelândia. Vamos entender um pouco essa Nova Zelândia. Foi no século XVIII, os europeus, principalmente os ingleses, que chegaram no território e formaram a Nova Zelândia. Obviamente enfrentaram resistência por parte dos maores, que são os povos nativos da região. Para você ter ideia, na época tinha aproximadamente entre 200 a 400 mil habitantes de maores. Além de serem guerreiros, os maores eram certamente os aborígenes politicamente mais organizados da Oceania, o que explica sua forte resistência diante do colonizador. Em 1840, os aborígenes cederam a sua soberania à Grã-Bretanha e não sem antes exigir o reconhecimento do direito às terras e dos seus ancestrais, o que ficou estabelecido pelo Tratado de Whitehead, assinado naquele mesmo ano. No entanto, o tratado não pôs fim à disputa entre aborígenes e britânicos, pois estes não cumpriram imediatamente, obviamente por conta do processo de truculência por parte em relação à colonização dos britânicos. De qualquer maneira, esse tratado lançou as bases de uma política de proteção aos maores, que segundo os recentemente de 2013 representavam 14,9% da população total da Nova Zelândia. Esse percentual considerável de aborígenes se deve também, em parte, à imigração de povos da Ásia do Pacífico nas últimas décadas. A Nova Zelândia tem recebido principalmente habitantes das ilhas da Polinésia sob sua soberania,
mas também habitantes da Samoa. Predomina a língua oficial, o inglês. O Maori e a língua dos sinais são os idiomas oficiais da Nova Zelândia, que também serem usadas em tribunais, cerimônias oficiais, meios de comunicação, escolas, etc. Devido ao grande número de imigrantes aborígenes, cerca de 31% da população fala os dois ou mais idiomas e várias dezenas delas falam no país, especialmente o Maori, o Samoano, Hindi e Mandarim. Em 1901, quando a Austrália se declarou independente do Reino Unido, a população da Nova Zelândia se recusou a integrar a recém-fundada comunidade da Austrália. Em 1907, a Nova Zelândia conquistou sua independência e tornou-se mais um país, né, independente. A instituição do voto feminino na Nova Zelândia, em 1893, o Reino Unido, por exemplo, aprovou essa prática apenas em 1918, um salto significativo da Nova Zelândia, né? Pode ser considerado o marco inicial do Estado pioneiro na adoção de políticas democráticas. Comparado com os demais países da Oceania e da Ásia, pode-se afirmar que a democracia teve uma origem precoce na Nova Zelândia, se fazermos uma comparação com outros países da região. É um país altamente democrático. Há muito tempo, esse país conquistou o direito de organização de sindicatos de trabalhadores, de aposentadoria, de assistência médica pública, entre outros. Isso significa que a Nova Zelândia foi um dos primeiros estados de bem-estar social do mundo, isto é, um estado que garante uma série de benefícios para a população. Durante a primeira metade do século XX, o país se caracterizou como um laboratório social do capitalismo, pois conciliou os interesses econômicos com práticas liberais que caracterizavam a sociedade capitalista. O laboratório social da Nova Zelândia significa que, durante muito tempo no século XX, em um momento de Guerra Fria, a Nova Zelândia foi um país em que, ao mesmo tempo que cedeu muitos direitos sociais, consolidou a economia de mercado, se estabeleceu também a economia de mercado. Manteve-se um equilíbrio entre a economia de mercado e ampliação das liberdades democráticas e da ampliação da democracia. Aspectos econômicos da Nova Zelândia. Embora a população urbana da Nova Zelândia corresponda a mais de 86% da população total, o país possui um setor industrial diversificado. As atividades do setor primário continuam sendo, obviamente, a mais importante, especialmente para as exportações. Quais são as atividades primárias, né, do ponto de vista da agricultura na Nova Zelândia? Trigo, cevada, aveia, batata, milhos, frutas e verduras. E na pecuária é a criação de ovelhas. Tem mais de 70 milhões de cabeças de rebanho de ovino, criado com as mais modernas técnicas, oferecendo os principais bens de exportação da Nova Zelândia: carne, lã e laticínio. Embora bem mais modesta, está o rebanho bovino, com cerca de 10 milhões de cabeças. E o setor primário, muito dinâmico, a diversificação industrial, que se estende de bens de consumo não duráveis aos bens de produção, e o crescimento de prestação de serviços, explica por que a população da Nova Zelândia desfruta de padrões muito bem elevados de qualidade de vida. Para você ter ideia, a renda per capita é de 38 mil dólares. O PIB é de 195 bilhões de dólares. Expectativa de vida de 81 anos. E ocupa o 13º lugar em índice de desenvolvimento humano. A Nova Zelândia é praticamente um país altamente desenvolvido com excelente qualidade de vida. Aqui, indústria, mineração e uso do solo na Nova Zelândia. O mapa das atividades econômicas da Nova Zelândia. Região industrial se predomina na região norte do território. Assim como a Austrália, a Nova Zelândia é membro da Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma organização que procura coordenar a política econômica e social dos estados ricos e promover bem-estar social nos estados pobres. O país também é membro da APEC e da TPP. Nova Zelândia, uma política antinuclear, né? A entrada do Reino Unido no então mercado comum europeu, em 73, determinou mudanças fundamentais na economia e na política da Nova Zelândia. No plano político, o governo escolheu o Pacífico Sul como uma área de atuação privilegiada. No plano econômico, o país aumentou consideravelmente as trocas comerciais entre os países asiáticos.
sobretudo China, Japão, Singapura e Coreia do Sul. Muitas vezes, o envolvimento político da Nova Zelândia no Pacífico Sul aparece mais do que o da Austrália. Parece maior do que o da Austrália. Desde a década de 70, as autoridades da Nova Zelândia fizeram da não proliferação de armas nucleares um princípio norteador de sua política, apontando-se radicalmente à realização de testes nucleares no Pacífico Sul, bem como a presença de navios de guerra equipados com as armas nucleares em seus portos ou em trânsito em suas águas, adotando uma posição bem mais firme do que a da Austrália. Sempre contra os testes nucleares na Nova Zelândia, historicamente falando. Essa posição firme explica a ocorrência de acidentes diplomáticos com a França e com os Estados Unidos. Em 85, o navio Harbor Ariel, de uma ONG de proteção ambiental que deveria supervisionar os testes nucleares franceses no Atol Montbon, foi afundado pelos franceses no porto de Auckland. Em 95, após sucessivos protestos das autoridades da Nova Zelândia, o governo dos Estados Unidos decidiu que os navios estadunidenses com armas nucleares não fariam mais escala nos portos neerlandeses. Nesse mesmo ano, as relações diplomáticas com a França entraram em conflito novamente, após o governo francês decidir retomar os testes nucleares na Polinésia Francesa no Pacífico Sul. Em 96, os governos dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França assinaram um tratado que definiu o Pacífico Sul como uma zona não nuclear, além de melhorar as relações diplomáticas neerlandesas com os Estados Unidos e com a França. Esse tratado consolidou a posição da Nova Zelândia como uma possível concorrente às aspirações da Austrália de ser uma potência regional do Pacífico Sul. A Nova Zelândia ela sempre se esteve contra a qualquer tipo de testes nucleares na região da Oceania. A Nova Zelândia também promoveu uma abertura para o mercado visando ampliar suas exportações, mas também se mostra firme na manutenção de um estado de bem-estar social e não praticou grandes aumentos no orçamento militar. Nos últimos anos, os gastos de defesa têm sido, em média, inferiores a 1% do PIB. Nesse processo, segue uma tendência iniciada em 1985, com a declaração da Nova Zelândia como um estado não nuclear. A relação da Nova Zelândia com os vizinhos do Sudeste Asiático são muito melhores que as da Austrália, que possui tensões com a Indonésia, Singapura e Malásia. A Nova Zelândia ela é muito amistosa com todos os da região, né? E basicamente finalizamos, né, a segunda parte. E agora vocês responderem todas as questões, né, do capítulo. Beleza, meus queridos? As atividades aqui ficam no final. E por isso só analisamos. E é basicamente isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.